Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos, irmãs, a todos os irmãos e irmãs, amigos, amigas, colegas de diversos lugares diferentes. É com alegria que nós estamos hoje aqui, mais uma vez, iniciando o nosso programa Crer é Também Pensar. Ainda continuamos contando com a ausência da minha esposa, que está melhorando. Graças a Deus ela está melhorando. O estado de saúde dela está melhor, mas ela ainda continua precisando das orações dos irmãos. Nós hoje, o programa de hoje terá como tônica dominante a repercussão do Congresso de Louvor e Adoração que ocorreu na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, nesse fim de semana, com a presença do João Alexandre, um conhecidíssimo compositor, cantor, muito bom, e o Itamar Bezerra também, excelente, todos dois muito bons. O congresso foi maravilhoso, apesar da frequência ter sido menor do que aquela que todos nós esperávamos. Quem perdeu o congresso, sem dúvida, perdeu uma grande oportunidade de aprender, né, de refletir. Houve muita reflexão sobre essa questão do louvor, da adoração, dos cânticos, da música na igreja. Muito bom em todos os sentidos possíveis, né? E a ideia nesse programa é a gente repercutir um pouco o evento. A gente vai ouvir músicas que foram filmadas, gravadas durante o evento aqui, lá na 12 de agosto, a gente vai ouvir aqui. E também a gente vai ouvir algumas entrevistas que foram feitas com o próprio João Alexandre, a Eliana Messias, ou Lila Pausini, como ela se chama artisticamente, né? E o Itamar Bezerra, e entre outras pessoas, inclusive a nossa colega aqui da Convert, Irma, que acabou de apresentar o seu programa, né? Estava lá também naquele momento. E nós temos também a presença hoje do pastor Alexandre de Jesus Prazeres, do nosso presbitério Sul de Sergipe, colega, doutorando em Sociologia na Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciências da Religião, e ele está aqui por causa de um acontecimento muito importante, que será uma audiência pública que vai ocorrer na próxima sexta-feira, 24 de novembro, às 8h30 da manhã, na Assembleia Legislativa. A audiência pública significa que as pessoas interessadas no tema, a educação religiosa, devem ou são chamadas a comparecerem a essa audiência pública para participarem, para ouvir as intervenções daqueles que estarão compondo a mesa, entre eles o nosso convidado, que vai falar sobre a temática. E é muito importante você que é pastor, que é professor de escola pública ou privada e que lida com a educação religiosa, que se interesse e vá a essa audiência pública, porque isso é do interesse de todos nós, ok? Então, vamos iniciar com um dos nossas gravações aí, feita pela Convert, lá durante o encontro. O pastor Itamar Bezerra vai cantar uma canção que ele apresentou naquele momento. Depois a gente faz a exposição da palavra. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar
a leitura da palavra de Deus encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 2. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. As irmãs eram meio briguentas e por isso o apóstolo Paulo está fazendo a advertência, a exortação no sentido de que elas pensem a mesma coisa, se unam, né? Vivam em união. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, ou seja, o pastor lá de Filipos, né? na época, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digo, de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós queremos te rogar que pela tua misericórdia nós possamos ser edificados pela tua palavra, através dessas palavras de exortação do apóstolo Paulo, escrita há tanto tempo, mas de uma profunda atualidade para os nossos dias. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Uma das tônicas do Congresso, vocês vão ver isso nas entrevistas, especialmente a entrevista com o João Alexandre, é a ideia de que no mundo da música, no mundo da arte, principalmente no mundo da música, que era o enfoque lá do encontro, a gente deve, na verdade, nem sempre isso ocorre, mas a gente deve fazer por onde compreender e agir em relação à música, em relação às composições, às letras, sem fazer aquela separação entre o sagrado e o profano. Né? O sagrado e o profano. Isso é um conceito teológico, um conceito de certo grau de dificuldade para a nossa compreensão e para a nossa prática, sobretudo. Mais sobre a prática do que sobre a compreensão. O que é que eu quero dizer com isso? É muito fácil entender que o que Deus faz visando o bem do ser humano. Né? A graça comum está estendida a todos. Todos são alcançados pela graça comum. Existem também aqueles que, além da graça comum, são também alcançados pela graça específica, a graça salvadora, da mensagem do Evangelho, da eficácia do sacrifício de Cristo na cruz, e assim por diante. Mas a graça comum é um elemento comum a todos aqueles que foram criados por Deus,
foram postos nesse mundo, criados por Deus. E, como tal, usufruem dos benefícios da graça de Deus. Ou seja, em termos práticos, né? Se a música é de boa qualidade, se a letra é de boa qualidade, sobretudo a letra, né? Se é uma letra que nos traz algum benefício, algum crescimento em alguma área da nossa vida, ou seja, se é algo louvável, se é algo de boa fama, isso deve ser plenamente aceito, sem nenhum tipo de dificuldade para aquele que pertence ao Senhor, para aquele que vive uma vida cristã, uma vida eclesiástica, uma vida espiritual mais intensa. Eu sei por experiência própria que na prática nem sempre isso se realiza com tanta facilidade, né? Há momentos, há períodos em nossas vidas em que a nossa busca pela presença de Deus, a nossa busca por uma vida espiritual mais relevante, sentimentalmente mais relevante, nos leva a nos afastarmos muito das coisas do mundo, mesmo quando essas coisas do mundo não são as coisas do mundo no sentido do pecado, da queda, etc., né? A gente tende a ser muito concentrado, muito comprometido, muito... a gente investe muito tempo no lado da espiritualidade, na compreensão de pensar nas coisas que são lá do alto, como diz o próprio apóstolo Paulo também, etc., do que do outro lado. Mas o que nós vamos encontrar nesse texto aqui é o apóstolo Paulo fazendo uma série de exortações nas quais, de algum modo, essas duas dimensões estão presentes, muito claramente presentes, né? Primeiro, ele começa falando dessas duas irmãs que não se entendiam muito bem, né? E por não se entenderem muito bem, apesar de serem cooperadoras do apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho, elas estavam precisando de um acompanhamento pastoral. E estavam precisando de ouvir do próprio apóstolo Paulo a exortação no sentido de que pensassem a mesma coisa, de que se unissem, de que deixassem de brigar uma com a outra, né, por conta de coisas que, obviamente, não estão explicitadas, mas que estavam no coração delas de alguma forma. E o apóstolo ainda exorta ao líder da igreja no sentido de ajudar aquelas irmãs nesse sentido. Então, um pouco de uma vida na carne, né, como a gente diz, uma vida espiritual não muito, digamos assim, desenvolvida, não muito aprimorada, por conta dessas demonstrações de desentendimento, de choque, etc. Depois o apóstolo faz uma advertência no sentido de que elas se alegrem, de que todos nos alegremos no Senhor. É outra exortação do apóstolo Paulo. Depois ele exorta no sentido de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Outra exortação. Ou seja, são elementos da nossa vida cotidiana, do nosso relacionamento, que muitas vezes nos fazem pensar em coisas que não são boas, que não edificam, que não nos trazem alegria, né? Que ao contrário nos trazem tristeza, e por aí vai. Então é preciso que a gente lide com o nosso passado, fazendo com que nós abandonemos aquilo que nos prejudica e nos atentemos no presente aquilo que é de boa fama, como diz o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, nisso devemos pensar, nisso devemos investir. Então essa é a exortação do apóstolo Paulo,
para as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida cristã equilibrada neste mundo, vivendo a vida comum da sociedade, com o relacionamento com a nossa cultura e tudo mais, e ao mesmo tempo vivendo uma vida espiritual, uma vida que agrade ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, portanto. Vamos para mais uma música e depois continuaremos o nosso programa. Nós estamos aqui com o Alexandre de Jesus, nosso colega, pastor e também estudioso das ciências da religião. E suas palavras iniciais aí, João, e depois, Alexandre, e depois eu estou confundindo com os dois nomes, né? Depois a gente conversa um pouco sobre o evento lá da Assembleia Legislativa. Ok. Quero desejar logo de início um bom dia, né, a todos os ouvintes, né, que aproveitar, tem um versículo bíblico que eu uso assim como uma oração pessoal, que é o Salmo 16, versículos 1 e 2, né? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. É verdade. Então, que essa seja uma nossa oração nesse dia, que Deus seja o nosso bem mais valioso. Amém. Amém. Então, nós temos tido aqui a preocupação do programa de sempre fazer os dois lados, né? A exposição da palavra, a música cristã, a música evangélica, mas ao mesmo tempo uma reflexão a respeito da nossa vida cristã no mundo, né? Enquanto cidadãos deste mundo.
E todos nós estamos inseridos numa realidade. Nós dois estamos diretamente envolvidos. O Alexandre foi professor e espero um dia voltar a sê-lo de novo, né, no Núcleo de Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Tem toda uma carreira acadêmica pela frente e a nossa atividade profissional, né? Que também, paralelamente ao pastorado, ao ministério, a gente exerce. Então, a gente procura não fazer separação entre o sagrado e o profano nesse sentido, né? Entre o sagrado e o secular, mas verificar que todas as coisas pertencem a Deus e tudo que a gente faz diz respeito às coisas de Deus, em última instância. Então, nós temos aí pela frente essa audiência pública na Assembleia Legislativa. Você pode dizer por que essa audiência está ocorrendo, o que foi que motivou, o que está por trás dessa iniciativa? O tema da audiência, né, o título assim de chamada é Liberdade Religiosa e Laicidade do Estado, né? Mas o foco assim mais específico da discussão é debater a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, sim, que avaliando, por exemplo, um encaminhamento que foi feito pela Procuradoria-Geral da União, representa o Ministério Público, né, que pediu uma posição do Supremo Tribunal sobre a constitucionalidade ou não daquele acordo entre o Brasil e a Santa Sé, sim, que foi realizado naquela visita do Papa Bento XVI ao Brasil, né, e por voto de 6-5, né, o STF, o Supremo Tribunal, entendeu que era constitucional. E um dos pontos desse acordo trata sobre ensino religioso em escola pública, sim, e ensino religioso num formato confessional. sim, Né? Então, aí isso cria uma discussão entre a questão da laicidade do Estado, né? Entre o Estado não ter nenhuma religião oficial em particular. Ele defendeu o direito dos cidadãos a terem suas crenças, defender a liberdade de crença e de religião dos cidadãos, mas o Estado não patrocinar nenhuma religião em particular. Esse é um princípio que está na nossa Constituição e que protege não só o Estado, protege as religiões também. certo, Né? Porque o Estado não vai tomar tutela de uma religião em particular e perseguir as outras. certo, Mas vai defender o direito de todos de praticar sua fé, seja em ambiente privado ou em ambiente público. Mas no caso de uma escola pública, né, a escola pública ela é mantida com recursos públicos, então quem estuda nessa escola são as pessoas das mais variadas crenças, ou até pessoas que não têm crença alguma. sim, Ateus ou agnósticos. certo. Então, se você tem uma abordagem, né, dessa escola que tem um certo teor proselitista, né, que acaba dando ênfase para uma religião em particular, aquele espaço que é público se tornou um espaço privado, né, porque ele está sendo instrumentalizado por uma religião em particular, que fez daquele lugar público um lugar privado, particular. Seu. Mas, por outro lado, assim, essa questão da separação da Igreja do Estado, laicidade do Estado, do Brasil, é uma coisa muito complicada. Eu tenho dito assim, eu tenho pensado que a gente pode formalmente ter a separação da Igreja do Estado, a laicidade do Estado constitucionalmente declarada, mas a nossa cultura não absorveu essa dimensão, né? Então, o que, na prática, os agentes sociais têm compreendido é a laicidade no sentido do Estado ser justo, digamos assim, na concessão de espaços para todas as possíveis, para todos os possíveis atores sociais do campo da religião de forma igualitária, né? Ou seja, não estaria por trás da decisão do STF esse tipo de compreensão? Sim, eu entendo, né, eu pessoalmente entendo, que na forma como a legislação está sobre ensino religioso, que é o que foi mais específico na decisão, permite esse tipo de interpretação por parte do STF,
Até porque, historicamente, nesses 100 anos de república, né, que é a nossa, pouco mais de 100 anos da República Brasileira, uma jovem república, Sim, sim. o ensino religioso ele sempre esteve atrelado a uma religião em particular, que no nosso caso sempre foi a Igreja Católica, Sim, depois os evangélicos começam a ganhar mais campo. Então, quando alguém pensa em ensino religioso, sempre pensa em ensino de religião. A famosa aula de religião, eu estudei em escola pública e sempre tinha ali ou um padre ou uma freira dando educação ou formação dentro do dogma da fé católica. Sim, sim. Então, mesmo que as decisões mais recentes, como o artigo 33 da LDB, né, que estabelece que o ensino religioso ele deve contemplar a diversidade cultural e religiosa existente no país, deve evitar a prática de proselitismo, você deve ter uma abordagem mais ampla possível, né? Mas ainda está muito assim na cultura, né, esse histórico da disciplina ligado a uma confissão, a uma abordagem confessional. Sim. E a maneira como aparece na LDB, como aparece na Constituição, leva a esse entendimento. Só que a decisão, ela não obriga, porque no caso do ensino religioso, quem tem que regulamentar são os estados, Sim. né, os sistemas de ensino de cada estado. É a única disciplina no currículo escolar que não tem, por exemplo, parâmetros curriculares nacionais, que não, até recentemente não constava na Base Nacional Comum Curricular. Isso está até em discussão para ser reinserida novamente no documento final da Base Nacional Comum Curricular, para receber um tratamento de disciplina escolar como todas as outras disciplinas, como língua portuguesa, história e as outras, matemática, como as outras disciplinas, como uma disciplina diferenciada, excepcional, exatamente por causa desse vínculo com religião ao longo de todo esse período de Daí a importância do evento. Daí a importância do evento, que é exatamente pensar essas questões, e a decisão tornou urgente, né, a necessidade dos estados, já que a responsabilidade foi jogada para os estados precisam pensar um modelo. O modelo confessional é possível, mas não obrigatório. Há outras possibilidades, outros modelos que podem ser pensados de forma a garantir liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, garantir o princípio de laicidade do Estado. Né? Pensando em laicidade, eu digo assim, para nós protestantes, né, foi uma das coisas que o protestantismo defendeu, né, vamos dizer, principalmente... O grande legado da tradição protestante é exatamente essa. Porque exatamente essa separação entre religião e Estado, né, cria a possibilidade de uma proteção à consciência do indivíduo. Né, principalmente logo daquele processo posterior à reforma, que se cria toda uma situação conturbada na Europa de guerras, a famosa Guerra dos 30 anos. 30 anos, né, alguém se converte, um soberano se converte a uma determinada fé, obriga os súditos a aderir, ferindo a consciência. Então, isso vai para os princípios legais, né, como a liberdade de crença, a liberdade de consciência, né, então, e depois separação entre religião institucional, e Estado, entre igreja e Estado, que protege o religioso, porque ele não se vê obrigado por uma esfera pública ou pelo Estado a ter que aderir a determinadas crenças à força, ou ser perseguido por causa da crença que tem. Certo. Também está preservado nisso, em todo esse debate, a ideia de que o estudante, a criança, o adolescente, frequenta a aula de religião se quiser. Né? Ele tem liberdade o Estado é obrigado a oferecer, a escola é obrigada a oferecer, mas o aluno não é obrigado a assistir. Essa é a ideia. Porque é assim que está no texto da lei, né, artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que isso daí é até resquícios ainda da ideia de ensino religioso como ensino de religião, uma religião. Certo. Aí se colocou o quê? A disciplina é obrigatória para a escola tem que oferecer obrigatoriamente, mas a matrícula por parte do aluno ou dos seus pais, se o aluno é menor, os pais é quem decidem isso, se ele é maior de idade é o próprio aluno, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Porque você vê, ainda está por trás o pensamento de um formato de ensino confessional. Tá, certo. Isso ainda é vícios ainda desse tipo de pensamento. Ok. Entendeu? Então,
Vamos para mais uma música e aí depois a gente retorna para discutir um pouco o conteúdo das entrevistas, né? Um pouquinho daquilo que foi transmitido no Congresso. Bom, nós vamos continuar ainda o assunto anterior, né, que é a questão do ensino religioso. Ô Jorge, eu estou esquecendo o nosso patrocinador. Oh, minha irmã Olga, me perdoe. Em nome da Livraria Recanto Evangélico, esse programa está indo ao ar. Aos poucos a gente vai se acostumando com essa nova realidade, né? E é uma livraria, a primeira livraria evangélica aqui na cidade, é uma livraria que tem um estoque bastante interessante de músicas, esses cantores que não são da grande mídia evangélica, né? Estão lá, é possível achar os CDs desse pessoal, os pendrive, né, que agora se vende um pendrivezinho com todo o conjunto da produção do artista evangélico, da pessoa que trabalha com esse tipo de atividade. E também a livraria representa editoras interessantes, entre elas a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Cultura Cristã, e a editora Fiel, enfim, tem bastante títulos dessas editoras mais ligadas, digamos, às tradições reformadas e as igrejas mais históricas, né? Então, é um espaço que você tem para
para usufruir desse tipo de literatura que nem sempre se acha. E também você tem a oportunidade de solicitar por telefone e a editora, a livraria se encarrega de encomendar qualquer livro que lhe seja de interesse, né? Tanto de qualquer uma dessas editoras, eles estão dispostos a isso. Mas, enfim, voltando à questão em foco, nós estávamos aqui em off falando que, no final das contas, até certo ponto, em certo sentido, o que aconteceu com a decisão do STF é uma vitória da Igreja Católica, né? Então, como é que se pode dizer isso de forma clara para os nossos ouvintes? Uma é que a discussão ela girou em torno de um documento, um acordo entre Brasil e Santa Sé, Brasil e Vaticano. Certo. Que é um Estado. Que é um Estado, eles vão dizer, olha, todo o documento trata sobre princípios relacionados à religião católica. Mas você diz, não, mas foi um acordo entre dois Estados. Então, foge da... Isso, então, mas é um Estado em que as coisas estão muito misturadas, né? É um Estado, mas ao mesmo tempo a serviço de uma religião. Sim. Depois, se você acessar o site da CNBB, né, há uma declaração, uma nota pública lá, vibrando com a decisão e vendo nisso uma oportunidade de recuperação de espaços, de uma retomada de espaços, porque historicamente essa disciplina esteve sempre sob o controle da Igreja Católica. Então, e eles têm uma estrutura muito grande, né, de escolas, universidades, editoras, materiais didáticos. Sim, claro que a abordagem não virá num formato catequético, como antigamente, mas... Ou confessional. Vem numa abordagem interconfessional ou ecumênica. Certo. Entendeu? Mas é uma estratégia, né, no atual momento de sociedade mais secularizada, e que se reconhece uma pluralidade de crenças e religiões, mas, de uma certa forma, a abordagem ainda se dá a partir de um determinado credo. Isso. Aí, como é que fica, por exemplo, religiões que não têm o mesmo poder, essa estrutura? Elas acabaram sendo segregadas. E há riscos até de certas religiões que são demonizadas na sociedade. Eu digo, nós que somos protestantes, eu gosto de usar esse exemplo. Quando chegamos no Brasil, final do século XIX, início do século XX, que é a nossa república, quando não havia ainda a separação entre o Estado brasileiro e a religião, que a Igreja Católica era a religião oficial do país, então ela tinha o controle de cemitérios, de registros de nascimento, certidões de casamento. Então, havia um problema muito comum. Se você chegar aqui na cidade de Lagarto, aqui em Sergipe, você vai encontrar dentro dos cemitérios algumas covas atravessadas, que eram covas de protestantes, que o cemitério era administrado pela Igreja Católica. Então, ele dizia assim, olha, pode enterrar, mas tem que enterrar com a cova atravessada, que é como se enterrava os ladrões. Era um último gesto de humilhação a alguém que era de uma outra religião. Então, como eu hoje, como protestante, que a minha tradição sofreu perseguição por uma religião hegemônica, embora a Igreja Católica mudou muito de lá para cá, tem que reconhecer isso, mas naquele momento ali, de início de século, havia esse tipo de problema, tanto com os casamentos quanto com os cemitérios. Eu vou aceitar hoje perseguições contra, por exemplo, as religiões de matriz africana. Eu posso não acreditar nas mesmas coisas que eles acreditam, mas tenho que defender o direito, a liberdade que eles têm de acreditar. Com certeza. E de não serem respeito perseguidos. pelo outro, pelo próximo, isso é um princípio cristão, né? Cristão e bíblico, muito claro. Bom, é o seguinte, nós vamos agora para entrevistas que nós fizemos, né? E aí a gente comenta um pouco essas entrevistas, tanto eu como o Alexandre. Primeira entrevista, João Alexandre e Lila, porque João Alexandre puxou Lila assim, eu ia fazer as duas entrevistas separadas, mas ele puxou Lila para cá e acabou ficando meio misturado, mas vamos lá. Nós estamos aqui, o programa Crer é também pensar na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, nesse evento especial, o Seminário de Louvor e Adoração, o Congresso de Louvor e Adoração, com a presença do João Alexandre e da Eliana Messias, mais conhecida nas redes sociais como Lila Pausini, né? Então, Lila... Não era coincidência. Não era coincidência, né? Então, nós estamos querendo saber
como você se sentiu, né, diante do reconhecimento do seu talento, das suas habilidades, por conta do que o João Alexandre acabou provocando aí. É uma honra muito grande, porque a gente está diante do Tom Jobim da música gospel, um dos maiores músicos, compositores desse país, com toda certeza. Não. E assim, o convite surpresa foi... Ai, meu Deus. Você achou que eu não ia chamar? Não, você me falou, mas eu fiquei... Eu falei que eu ia chamar, ela não acreditou. Então, foi Acredite, eu sou crente, eu falo a verdade. Teve uma hora que eu até parei de tocar, porque tava tão bonito. Eu falei assim, eu não vou ficar sujando o som da Lina. Bonito, tava bonito demais, tava muito bonito. João, então... Ela pediu antes pra mim, você não sabe, ela pediu antes pra fazer uns acordes simples. Aí chega na hora, ela começou a entortar tudo. Eu falei, legal, né? Me deu uma rasteira, mas tudo bem. Pois é. Uma curiosidade. Um tempo desses aqui, algum tempo atrás, o Toquinho veio fazer um show aqui, né? E uma das minhas grandes influências. Pois é. Uma coisa que ele falou no show foi que ele toca em média 5 a 6 horas diariamente para manter o padrão, a qualidade. Qual é o tempo que você gasta tocando? Rapaz, eu vou decepcionar todo mundo. Rapaz, eu não toco violão em casa, é muito difícil. É mesmo? Sério, eu não toco. Não toco violão em casa, mas assim, claro, quando eu preciso gravar, fazer algum trabalho, tirar alguma música, talvez, mas eu realmente não fico, porque eu toco sempre as mesmas coisas, né? Então seria chover no molhado. Agora, eu sempre toco as mesmas. Não, eu toco. Tudo que eu vou fazer eu tá meio assim. Agora, eu não toco violão, desculpa aí, eu não tô querendo dar de gostosão, né, noção? Eu não toco mesmo, eu não sou exemplo para ninguém. Eu acho que certo tá ele, de ensaiar todo dia, de tocar. Porque quanto mais você toca, mais... hoje mesmo, eu tava tocando, eu errei um monte de coisa, por causa que o dedo não tá tão em dia assim. E eu tô ficando velho, então vai errando mais ainda. Mas assim, quando eu preciso fazer uma produção de alguém, um CD, claro que eu vou pegar a música, eu vou estudar, né? As notas estão meio que na cabeça já, então assim, o que me dá sono, por exemplo, é pensar em harmonia. Eu gosto de dormir pensando em nota, então praticamente eu não toco, mas tá tudo aqui, entendeu? Fica tudo na cabeça. Quando eu vou tocar, eu já sei mais ou menos aonde eu vou, né? A cabeça funciona meio assim, né? Mas o certo é você estudar pelo menos 2, 3 horas por dia para manter em dia mesmo o dedo, né? Se eu estudasse, eu acho que eu me transformaria num violonista. Eu acho que eu sou um tocador de violão e um cantador. Eu não cantor nem violonista. Então é a minha autocrítica honesta, assim, né? Ok. Você é conhecido por essa vinculação, essa junção, digamos assim, que você faz entre a música gospel, ou a música evangélica, e a música secular. Né? Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso, não é verdade? Tem, porque as pessoas ainda separam o sagrado, as pessoas ainda separam o que é música santa e profana. Isso não existe. Para mim existem 2 tipos de música, boa e ruim, em qualquer área. Então dentro do povo cristão tem músicas boas e ruins, fora também tem música. Eu tento fazer música boa, sem rótulo. Eu acho que a música não cria, a música não pensa, a música não se manifesta. A música é uma forma de arte, é um meio para... É uma linguagem. Ela é um meio para um fim. Então ela não é santa em si mesmo, nem profana em si mesmo. E essa ponte deveria haver com mais facilidade, né? Quer dizer, eu acho que a arte ela chega primeiro, muitas vezes, do que o evangelho. O evangelho, através da arte, chega muito mais rápido. Eu acho que a gente foi chamado para construir pontes e derrubar muros. Enquanto for o contrário, enquanto a gente começar a se elitizar ou se formar um gueto, o gueto dos crentes, o gueto, não, acho que não. Eu acho que Jesus nunca se preocupou de jantar com quem quer que seja, sair com quem quer que seja. Ele era Jesus. Ele sabia quem ele era diante de um fariseu, diante de um cobrador de impostos, diante de uma prostituta ou diante do cenáculo. Jesus era Jesus. Então acho que essa falta de identidade nossa nos leva a virar meio bairristas, né? Existe uma coisa no Brasil, desculpa falar honestamente, que é o tal do marcha para Jesus, né? Eu acho que quem marcha para Jesus precisa aprender a andar com Jesus primeiro, antes de marchar. Porque para mim é o dia do orgulho evangélico, não precisa disso. A gente não precisa disso. O evangelho não precisa de defesa nem de marcha. A vida da gente é isso que conta, né? Então eu acho que a arte é uma maneira de se expressar. Então existem músicos
Eu acho que música, existem músicos cristãos e músicos não cristãos. Alguém que já encontrou o motivo do que a música existe e quem não encontrou, só isso. A diferença entre nós e eles é Jesus, que a gente encontrou. Então não há diferença, eu acho que inclusive lá fora há muito mais responsabilidade com a arte do que dentro da igreja. Isso é uma coisa boa para discutir nesses dias aqui, inclusive. Muito obrigado pela sua entrevista. Lila, obrigado, viu, querido? Não pode não, ele fica fugindo da luz aqui. Não pode não. Então, essa questão, como ele colocou, né, da separação entre música profana e música não profana, música sacra, enfim, é uma coisa que é uma dimensão da nossa cultura evangélica, cultura cristã, que precisa ser trabalhada. O que é que você pensa sobre isso? E às vezes impedem, né, que bons músicos, que também são evangélicos, eles deixem de produzir em espaços, produzir boa arte em espaços que são tidos como profanos. Sim. Né? Acho que para a tradição protestante, tradição calvinista, né, se rompe muito com essa dicotomia sagrado-profano, no sentido de que tudo passa, de uma certa forma, a ser sagrado e é profanado quando é direcionado para fins que não promovem a glória de Deus. Então, eu não preciso repetir na letra de uma música, sei lá, 1000 vezes o nome de Jesus ou o nome de Deus, mas ela, pela própria expressão do belo nela, e mesmo que ela não tenha um uso litúrgico, um uso diretamente no culto cristão, ela possa ser uma música apenas como forma de expressão ou para ser apreciada, ela pode promover a glória de Deus quando desperta o sentimento do bom, do belo, e não somente sentimentos vis, baixos no ser humano. E eu acho que falta isso, bons músicos que invadam não os meios de igreja, igrejeiros, mas artistas, não só da música, como das artes plásticas, da literatura, que vá para os espaços ditos profanos, ditos seculares, e comece a dizer, vamos fazer boa música, como ele disse muito bem. Inclusive, esse é o caminho de você transformar a cultura, ou contribuir para a cultura, né, numa perspectiva saudável daquilo que a religião pode trazer para o conjunto da sociedade, né? Então, concordo totalmente. Ele usou a expressão guetos, né? Guetos evangélicos, guetos do gospel. Exato. Né? A luz tem que brilhar onde há escuridão. Isso. Precisa estar. Bom, vamos para mais uma entrevista, Jorge? O pastor Itamar? O Itamar, o assunto foi mais ou menos... Não, foi a questão da avaliação da música evangélica como um todo, né? Vamos ver aqui o que é que ele diz, o que é que ele opina. Nós estamos aqui no contexto do programa Crer, também pensar, com o reverendo Itamar Bezerra, que é um dos nossos preletores aqui no nosso encontro sobre música, sobre louvor e adoração na Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Nós queríamos perguntar ao pastor, em primeiro lugar, que avaliação o irmão faz da música evangélica, da música cristã, hoje no Brasil? Empobrecida, né? Empobrecida. Por causa de uma diluição geral na cultura evangélica. A música sofre o reflexo disso. A gente vê a literatura também. Livros, inclusive, a gente vai ler um livro evangélico, muitos deles, não estou generalizando, mas muitos deles com uma produção pobre, sem revisão até, né? Ou com títulos pouco atrativos, ou com um tema não tão relevante, coisas assim. Faz parte de uma cultura do quase, do mais ou menos que a gente vive, e a música é um reflexo disso, né? Temos produtores, boas produções independentes que não estão na malha de um projeto assim econômico, digamos assim, né? Estão fora, não conseguem entrar no mercado, entre aspas, gospel, evangélico. Então a gente não tem nem acesso a essa produção mais elaborada, e tem muita gente boa fazendo muita coisa boa assim. Então, no cômputo geral, eu acho empobrecida por esses valores que eu disse aqui. O que você está pensando em fazer daqui para frente em matéria de música? Já que você é uma dessas pessoas que está se esforçando no sentido de
produzir para a glória de Deus e de boa qualidade. Quais são os planos para o futuro aí? É conscientização, não é? Eu tenho um encontro com muitos pastores, colegas, músicos. Então é aquela semente que você planta, que você põe ali, com aquela expectativa de que ela produza frutos, né? Eu não tenho como ajudar de outras formas, senão conscientizando, abrindo espaço, um ou outro. Eu ajudo mesmo nos contatos, né? Fazendo uma revisão dos textos das músicas, dando orientação de como irem a um estúdio, procurarem um bom produtor, né? Fazer os arranjos melhores daquelas músicas, etc. Então, eu tenho feito esse trabalho assim, de formiguinha, mas como sementes plantadas. Eu creio que isso é um potencial grande que pode ser explorado. Sim, sim, com certeza. Mas assim, quanto à questão da produção de CDs, novas produções aí? Eu tenho muitas músicas que eu vou compondo, guardando, arquivando, não é? E eu acho que CD mesmo, a mídia, em pouco tempo já não estará mais entre nós, certo, não é? Mas assim, nós temos várias ferramentas. O João falou de Spotify, enfim, são mídias eletrônicas, onde a gente está colocando essas músicas. Eu pretendo produzir e continuo produzindo músicas, né, de forma artesanal, no pouco a pouco, mas pretendo distribuí-las de uma outra forma, não mais em mídia, do CDzinho, a bolachinha, né? Mas colocar da forma que possa ser distribuída assim com mais velocidade. Pretendo fazer isso, tanto livros como CDs. Ok, muito obrigado pela entrevista. O prazer é todo meu, é um privilégio estar aqui. Um evento como esse precisa ser bem divulgado, porque vai abençoar muita gente. Isso aí. Então, que a gente pode... Eu achei interessante o enfoque dele relacionar a cultura geral brasileira, né? Porque você tem, de fato, esse processo. A música no Brasil anda empobrecida, né? Não só a música, mas outras formas de expressão que você vai encontrar. Mas isso é mais nítido na música. O que é que você pensa sobre isso? Como sociólogo, agora eu faço como o apelo à sua condição de sociólogo. Essa relação entre o ambiente mais amplo, né, da cultura e a influência sobre o ambiente menor, que é a igreja, e vice-versa, como é que essa... acho que é uma percepção de fato, né? As artes parece que, em geral, no Brasil estão decadentes, né? Sim. Ele citou bem, né? Bons autores no campo da literatura, em geral, né? Músicas, né? Referências musicais, tanto de música erudita quanto de música do segmento popular mais brasileiro, popular, né? Há até notícias, quando você vai ver, parece que há uma ênfase muito só na questão da sexualidade. Notícias em jornais, hoje tudo gira, pedofilia, estupro, homofobia, sempre em torno dos mesmos temas, parece que a gente não tem mais o que discutir. Há uma erotização muito forte nas letras das músicas. Em geral, letras muito pobres. Eu não tenho formação musical para discutir questão de nota ou harmonia, né? Mas letras, pelo menos, né, do que a gente escuta, muito mal elaboradas, mal escritas, cheias de probleminhas, assim. E isso, num segmento muito fechado, né, como igreja, às vezes muito restrito, parece que as pessoas vão se contaminando. A gente pode fazer as coisas de qualquer jeito. Né? E até quando você vê exemplos de gente que faz de qualquer jeito e tem sucesso. Pois é. E tem sucesso. Faz bem agrada. Feito. Exato. E, enfim, isso é o que é mais preocupante. Mas que o nível está tão baixo que o que é ruim exatamente. Ganha gosto. Isso se discutiu muito no Congresso. Foi uma das coisas que se debateu muito, foi exatamente essa dimensão contraditória entre essa apreciação por aquilo que não presta em detrimento daquilo que é bom, né? Mas, enfim, nós temos mais um conjunto de entrevistas aí, que é mais avaliação do encontro. E, Jorge, nós encerramos aqui a nossa participação quanto a isso. Vamos ouvir algumas avaliações aí do encontro que houve na Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Bom, nós estamos aqui nas dependências da Igreja Presbiteriana 12 de agosto com o reverendo Emanuel, que é o pastor da igreja, e nós estamos entrevistando aqui o pastor, querendo saber dele
Por que a igreja promove periodicamente, anualmente, um seminário de louvor? Que importância tem para o ministério da igreja esses eventos? Boa pergunta, que merece uma boa palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja, conforme a Bíblia, entende que a música, que a adoração, que o louvor são tão importantes quanto a proclamação falada, verbal, da palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil não poderia ser diferente. Da mesma forma, a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, entendendo esta realidade do valor, do poder, da autoridade, da música sacra, da música evangélica, música bíblica, que enquanto nós cantamos, enquanto os músicos tocam, está se proclamando o Evangelho. Então essa é a razão, porque nós fazemos sempre esses seminários de louvor e adoração. Então, seria razoável, seria correto, digamos assim, pensar-se que a música, o ministério da música, é tão importante quanto a pregação da palavra que é feita pelo pastor, ou não? Sem sombra de dúvida, a sua assertiva é positiva, é verdadeira. E eu digo sempre aos nossos instrumentistas, aos nossos músicos, ao pessoal do coral, para mim não tem diferença entre o momento da pregação do Evangelho e o momento da condução do louvor. Eu digo sempre, o louvor, a música, o canto coral, o canto congregacional são tão importantes quanto o momento da proclamação da palavra, da mensagem tradicional. E eu digo isso sem dúvida alguma e baseado na Bíblia. Aqui não tem essa história de que o momento da pregação é o momento mais importante do culto. O culto é um todo, como tão bem falou hoje João Alexandre. O culto é um todo. Então, sem medo de errar, o momento dos cânticos, o momento do louvor, da adoração, esses momentos são tão importantes quanto o momento da pregação do Evangelho. Então, nós estamos aqui com o Thomas. Thomas é o diretor do Cantinho do Céu, um trabalho, uma obra social muito importante. Nós gostaríamos de saber qual a sua impressão desse evento. Eu acho muito legal que o povo de Deus se reúne para pensar mais também sobre louvor, sobre como nós podemos honrar a Deus, né, que na verdade tem feito infinitamente muito para a gente, né? E então foi realmente com músicos fantásticos, né? João Alexandre foi impressionante, né? A técnica dele também de violão. E foi realmente um tempo muito gostoso também, de ter comunhão também com os outros, as conversas, foi um tempo abençoado. Essa tônica que o João Alexandre dá, essa busca pela nacionalidade, pelo sentido de brasilidade na música, né, no culto cristão, etc. Como isso lhe parece? Como isso lhe parece? Eu acho muito interessante também como não sou brasileiro, sou alemão, né? Então eu acho muito legal porque quando eu cheguei no Brasil, eu falei, tem músicas evangélicas, assim, no estilo brasileiro, tipo bossa nova, coisas assim, e eles realmente não me indicaram tanto, mas um dos nomes foi João Alexandre. Tem realmente alguns poucos outros, mas tem ainda pouco música evangélica realmente no estilo brasileiro. Talvez no forró sim, mas tipo bossa nova, samba, não tem muito, né? É muito legal. Ok. Então, nós estamos aqui com a nossa colega Mirna, da Convert, que apresenta o programa Acalma o Seu Coração. Mirna, eu gostaria de saber qual a sua impressão sobre esse encontro. Eu sei que você só veio hoje, mas qual foi a sua impressão desse trabalho hoje à noite? Então, é um trabalho muito edificante para muitas vidas podem sentir a presença de Deus de uma forma assim
brasileira, né? O samba, vários ritmos. Então é muito gratificante e eu dou graças a esse nosso Deus que faz tudo perfeito. E sentir a presença dele é magnífico, acalma o seu coração. É isso aí. Que Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado. Nós estamos aqui dentro do contexto do programa Crer é Também Pensar, com Marta e Pedro, que são um casal da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, e eles promovem uma caravana que vai para um acontecimento muito importante na igreja brasileira hoje, que é a consciência cristã na cidade de Campina Grande, na Paraíba, né? Então, vocês podem nos falar um pouquinho sobre essas caravanas, como é que vocês organizam, etc. Então é uma alegria, né, poder participar do programa, e nós organizamos caravanas para eventos evangélicos há 20 anos, né? Nós temos esse cuidado de levar o povo de Deus para crescimento, né? É um ministério nosso. E aí, agora, nos últimos 3 anos, nós estamos organizando caravanas para a VINAC, Visão Nacional de Consciência Cristã, né? Que a gente chama popularmente de Consciência Cristã. É um evento lá cristocêntrico que acontece todos os anos no feriadão de Carnaval, né? E nós estamos organizando mais uma vez, essa é a 20ª edição, né? A Consciência Cristã ela acontece há 20 anos e é um trabalho sério interdenominacional, né? Os pastores evangélicos ali, de várias denominações evangélicas, e ministram a palavra, e o povo de Deus, né, recebe e cresce cada vez mais, né, de uma forma, é o que estamos precisando, um evento sadio. A caravana vai sair dia 8, né, de fevereiro e retorna dia 14, né? Se vocês quiserem participar, é um tempo especial na sua vida. Então, Pedro, quanto custa isso tudo para o potencial cliente? Nós temos um pacote muito bom, são 7 dias e 6 noites, com hotel, com traslado, com city tour. É um pacote muito interessante, custa R$ 1.900 e vocês podem parcelar. Nós deixaremos o nosso contato para que vocês possam telefonar para a gente, para que a gente possa fazer já a sua reserva. É um trabalho maravilhoso e olha, quem foi uma vez, não deixa de ir mais para a Consciência Cristã, que é um trabalho interessante. São ministrações pela manhã, à tarde tem oficinas falando sobre diversos temas da vida cristã, e também à noite tem as preleções. Nós temos grupos de louvores, como o Grupo Logos, o Estênio Márcio já esteve também conosco lá em Campina Grande, e esse ano nós teremos Paul Osh, que estará conosco participando lá naquele evento maravilhoso. Então, se vocês querem participar, querem ir conosco, o nosso telefone é o 99904-9888. Então ligue pra gente, repetindo, 99904-9888. Pedro e Marta Xavier. São 7 dias e 6 noites, né? Um evento bem especial. Ok, então, nós estamos já para além do tempo. Nós queremos agradecer em nome do Recanto Evangélico, assistência, a audiência dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, e desejar a todos uma semana abençoada. Também agradecer ao Alexandre, pastor e professor, que está aqui conosco, e lembrando a Assembleia Legislativa, sexta-feira, 8h30 da manhã, uma audiência pública de interesse de toda a comunidade religiosa, não só evangélica, todos os grupos religiosos, sobre a questão da educação religiosa no estado de Sergipe. Obrigado e bom dia. Converte TV e Rádio apresentou programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos.